Fará uso da palavra o professor Dr. Valdir de Carvalho, coordenador de novos projetos da Escola Mirim de Prevenção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Margarida, em nome de quem eu saúdo toda a mesa aqui presente, autoridades civis e militares, pastores, autoridades eclesiásticas, senhoras e senhores. É com muito prazer que a gente se dirige a esse plenário, trazendo aqui uma visão mais ampliada de todas as iniciativas que nós temos observados no campo da prevenção. Conhecemos a fundo todo o trabalho, todo o empenho da Polícia Militar com relação à questão da prevenção, desde 2002, quando se iniciou as diretrizes de polícia comunitária, as diretrizes de CONCEP, e com a vinda do PROERD, do JCC, que são projetos institucionalizados pela Polícia Militar, que com certeza têm surtido grandes efeitos na questão da prevenção, têm dado uma resposta positiva à nossa sociedade. Além de todas essas ações governamentais, que nós percebemos que, através dos esforços dos deputados, de vereadores aqui na Câmara, há um empenho constante para a criação desses conselhos, né, que muito tem a contribuir nessa questão social, como foi visto aí no vídeo, no primeiro vídeo, onde nós mostramos a concentração de esforços relacionada aos conselhos municipais. Não há como combater um mal enraizado em nossa sociedade como as drogas apenas com uma ação, com ações isoladas, ou de um ou de outro segmento. Então, há necessidade de nos despirmos de nossas vaidades institucionais, de nossas vaidades pessoais e somar esforços, aproveitar esse empenho, né, de que a gente tem visto aí, na maioria dos municípios, uma mobilização muito grande das igrejas, e o governo federal tem incentivado esse tipo de atividades, até com disponibilização de material com abundância, nesse foco de capacitação de conselheiros antidrogas, pessoas que podem receber esse material gratuitamente. Nós criamos, inclusive, um blog para que a gente estivesse concentrando esse material e deixando mais à vontade para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações. Pegamos o suprassumo da lei sobre a questão das drogas. Inserimos tudo isso dentro de uma lei federal, 9.790, que é a lei que incentiva a sociedade civil a se estabelecer como organização da sociedade civil de interesse público. Porque hoje, além dos esforços governamentais, existe um grande mover da sociedade, um clamor público com relação às drogas. Percebemos que as nossas crianças estão sendo engodadas pelo sistema já corrompido, que vem lá já de dentro da própria condição, né, social. Nós percebemos várias áreas em deficiência, em todos os sentidos. Não vou aqui citar, né, especificamente a fundo, para não prolongar na nossa questão. Caberia uma outra palestra para a gente falar sobre a ética familiar, falar sobre a negligência, a omissão que começa dentro dos nossos lares, porque vocês perceberam nessa apresentação do palestrante, o Serliel, nosso diretor de recursos humanos dentro do programa, que a lei, a Constituição Federal já estabeleceu, desde 88, critérios responsabilizando os pais pela guarda e proteção
das crianças. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3, recupera isso, falando que é dever da família em primeiro lugar, colocando a sociedade em segundo lugar, e o Estado entra em terceiro lugar nessa questão. E nós temos percebido o contrário. A ênfase, né, a necessidade, essa busca que as autoridades têm de tentar resolver, acabou complicando um pouquinho toda essa questão, e o Estado tomou a liderança, tirou um pouquinho da autoridade policial, militar, tirou um pouquinho a autoridade dos pais, dos genitores. E hoje ninguém está sabendo bem como conduzir isso. Os educadores estão atônitos dentro das salas de aula, sem saber como se comportar, porque tudo que vai fazer para tentar disciplinar uma criança aparece à luz da sociedade como uma agressão. E às vezes não é. É a forma que nós aprendemos a educar. Nós precisamos aprender tudo de novo. Então, o castigo já não pode mais ser imposto, né? Uma palmadinha já não pode ser aplicada mais pelos pais. Então, há que se rever tudo isso novamente. E então, a gente quer trazer uma experiência nova para a cidade de Santa Margarida. E aproveitando as autoridades aqui presentes de outros municípios, que possam levar essa ideia, para que a gente possa criar fóruns de discussões sobre isso. Não viemos aqui ensinar nada de novo, porque a legislação é uma só e ela é aplicada em território nacional. Então a polícia sabe como fazer. A polícia sabe como fazer em todo o território, através das diretrizes que emanam do seu comando. A Secretaria de Educação sabe como fazer, a partir do momento que diretrizes nacionais são estabelecidas pelo governo federal, e a nível estadual e a nível municipal, ela vai se complementando. Então eu não tenho que ensinar nada de novo, eu tenho apenas que trazer informações e discutirmos juntos qual a melhor solução, porque cada um tem uma iniciativa. Mas desde o momento que você conhece a Lei 9.790 e que você estabelece essas iniciativas com embasamento jurídico, você começa a dar corpo a iniciativas pequenas que lá no cantinho onde ninguém está vendo, está dando frutos. Mas quando você traz para o âmbito social, para uma grande tribuna, se perde essa visão por causa dos doutores. Nós temos muitos doutores, nós temos muitos legalistas da lei e nós temos poucas ações. E aqui o decreto que veio para nos dar uma estrutura maior, para que a gente tivesse legalidade para falar sobre drogas, está aqui, 7.179, e muito recente, 20 de maio de 2010. Então, os Jovens contra as Drogas é uma ferramenta que a gente está apresentando como projeto piloto para essa cidade. E a gente quer, a partir dessa palestra informativa, primeiro dar honra a quem tem honra, estabelecer aqui uma homenagem, né, às autoridades que já se levantaram dentro desta comunidade com algumas ações que ainda estão um pouco invisíveis aos olhos da sociedade. Então a gente quer dar visibilidade a essa ação que já está acontecendo aqui. E a gente quer aproveitar esse momento para também estar chamando a sociedade civil para serem sensíveis a essa causa. E eu vou deixar aqui uma ferramenta, uma sementinha plantada, porque nós estamos nomeando uma entidade, né, uma associação dentro do município, para que consiga caminhar conosco. Nós vamos estar à disposição, apesar que um pouco distante de vocês. Nós estamos a mais ou menos 3h30, né, que nós tivemos para chegar até aqui. Iríamos trazer até uma equipe maior, porque lá nós já conseguimos organizar uma equipe boa que dá esse suporte. Mas a despesa, às vezes, nos incomoda, não nos permite, né? E também série de circunstâncias que acontecem, porque
porque somos todos voluntários. A minha equipe, viríamos aqui em 17 pessoas. Viríamos aqui com uma equipe de cerimonial, que me ajuda a vir na frente, para montar toda a estrutura, para não acontecer o que aconteceu hoje, o atraso, né? E eu trago depois outra equipe de palestrantes, de auxiliadores que já cadastram as pessoas interessadas, já antecipam as coisas para que a gente possa ganhar tempo. Mas, infelizmente, dessa vez não foi possível. Eu vou ficar devendo a vocês, tá? E eu peço até perdão pela falha, pelo atraso nosso, mas a intenção nossa foi a melhor possível, de oferecer uma palestra que vocês pudessem perceber, né, a grandiosidade do tema aqui proposto. Não estamos trazendo nada de novo. A gente percebe que já tem várias ações em vários lugares, e a Polícia Militar de Minas Gerais está de parabéns pelas ações que já vêm sendo desencadeadas, e na sequência aqui nós vamos homenagear algumas autoridades que a gente percebe que têm se esforçado para dar o seu melhor, né? Então, o que a gente fala, a gente tem que dar honra a quem tem honra, para que as coisas possam estar mudando a cada dia para melhor. Eu deixo aqui a lembrança apenas do que seria a nossa rede, do que seria a nossa proposta em relação à rede de proteção à criança. Só para que vocês tenham uma noção da grandeza desse propósito. Queria deixar esse quadro para que vocês refletissem um pouco sobre tudo isso que está sendo falado aqui. O movimento comunitário, aberto à participação de toda a comunidade, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Projetos de mobilização comunitária, nós ensinamos e praticamos isso todo dia, porque quanto mais mobilização, quanto mais pessoas envolvidas, maior é o crescimento da Escola Mirim de Prevenção, maior será as ações dentro desse novo modelo da Guarda Mirim, que não é nada diferente do que o Cabo Pedro, há alguns anos atrás, já em Lajinha, foi bem sucedido na sua ação, na sua iniciativa. Que Deus o abençoe e continue iluminando a mente brilhosa que ele tem, para que outros projetos dessa natureza venham crescer. E acredito que o Estado de Minas Gerais tem muito a ganhar com isso, e o Brasil como um todo. Então, nessa proposta, há de início já à disposição da cidade o reforço escolar, programa de reforço escolar para criança de 6 até 18 anos. Isso é só questão da gente se organizar, porque na própria cidade eu tenho certeza que muitos voluntários vão se levantar para nos ajudar nessa demanda.